Oi, eu tô passando pra contar um testemunho pra vocês. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando e com certeza não vai ser o último, porque já tem um tempo que todas as vezes que eu vou escrever algumas coisas específicas, o Senhor me diz: não é pra escrever, é pra falar. E eu tenho resistido um pouco sobre isso, porque não é uma coisa que é natural pra mim. Então, eu vou explicar pra vocês algo que Deus fez na minha vida recentemente. Mas para isso, primeiro eu vou contextualizar me apresentando. O meu nome é Michele, eu sou filha de Deus, sou mãe da Manu, sou pastora e sou gestora de finanças. Nessa ordem, porque ordem é uma coisa que importa para Deus. E a gente muitas vezes esquece disso e acaba confundindo as coisas, confundindo inclusive a nossa identidade. E eu sou formada em gestão de finanças, com MBA em mercado de capitais, é a ênfase do meu MBA. E depois de ter trabalhado mais ou menos uns 10 anos como gestora financeira numa indústria de equipamentos médicos, o Senhor me moveu para fora desse lugar, dessa empresa. E eu já tinha um olhar sobre pessoas, sempre. Quem trabalhou comigo sabe que eu sempre disse que pessoas valem mais. Durante a pandemia, o foco da nossa empresa era equipamentos de desinfecção hospitalar e para ajudar a combater, inclusive, né, o vírus e tal. Só que o meu foco era manter a empresa saudável e as pessoas que estavam dentro dela, os colaboradores em segurança. Então eu me movi, a gente fez tudo o que era possível para manter todos os salários, manter todas as pessoas trabalhando em segurança. E graças a Deus o Senhor, ele fez milagres durante aquele período. Porque, como eu sempre dizia assim, era como se nós estivéssemos andando sobre as águas. Mas não é esse o testemunho. O fato é que depois da pandemia, o Senhor me moveu para fora dessa empresa. E ele disse: não é mais tempo de você cuidar do corporativo, é tempo de você cuidar das pessoas. E já faz 2 anos isso, já faz mais de 2 anos em que eu saí deste lugar onde eu cuidava das finanças corporativas e passei a cuidar de pessoas. Era algo que eu fazia junto com as minhas atividades da empresa e passou a ser algo que eu comecei a fazer de forma integral e voluntária. E o Senhor foi me mostrando um outro viés aonde Ele queria que eu estivesse. Com isso, eu fiz uma especialização em educação financeira, com ênfase em neurociência aplicada a finanças. Só que, conforme eu fui entrando nessa área de estudos, eu percebi que o meu conhecimento era muito pequeno, que eu precisava aprofundar mais. E o Senhor me direcionou a fazer um doutorado nos Estados Unidos. E aí começou toda uma transformação, porque para fazer esse visto do doutorado e ir com a minha família para lá, porque eu não vou sozinha, eu precisava fazer toda uma documentação. E eu estou fazendo sozinha, tem a opção de fazer com advogados, mas eu estou fazendo com a ajuda do meu advogado, que é o Senhor, e que tem me instruído em tudo, só que são muitos documentos, é um processo muito comprido, assim, muito extenso, muito detalhado. Faz 2 anos que eu estou trabalhando nisso, junto com as demais coisas que eu faço, e eu tenho feito todos os passos. E quando chegou num determinado momento, eles avaliaram já o meu visto, ele já foi pré-aprovado, digamos assim, e faltaram alguns documentos. Eles enviaram uma RFE, que é uma solicitação de mais evidências, mais documentos, alguns esclarecimentos. E tinha um prazo para isso, para enviar. E eu fui fazendo e faltou um documento. E esse documento era justamente o documento que comprovava a minha experiência profissional prévia. Só que eu
comecei a empreender muito nova, eu comecei a empreender muito cedo. E eu tinha acho que 2 registros na minha carteira de trabalho, e eu já nem tinha mais o documento que comprovava. E aí eu pensei, ok, eu vou no INSS e, e vou pedir um extrato, vou. Aí me disseram, não precisa ir, você pode baixar a carteira de trabalho, hoje em dia ela é digital, você pode baixá-la e pegar o seu extrato ali e tal. E eu fui fazer lindamente, e quando eu fui, coloquei os meus dados, dava compareça a uma agência, eu não tinha nem chance. Tentei liguei no número, e a mesma coisa, como se meu CPF não existisse, como se eu nunca tivesse tido um registro profissional. E por mais que eu tenha passado os últimos 10 anos empreendendo e sem registro profissional, eu já tive, e eu não entendia o motivo. E quando eu fui ver, eu precisava ir na agência presencial sem agendamento. E se você já precisou de algum órgão público que tem como critério agendamento e você precisou ir sem agendamento, você vai entender que é uma tarefa muito difícil, quase impossível. E aí eu fui. E no primeiro dia que eu fui, eu já levei uma negativa na porta. O porteiro já não me deixou entrar. E disse assim, olha, sem agendamento você não entra. Eu expliquei, olha, senhor, eu não consigo, eu ligo no número. Não, mas tenta de novo. Eu tentei na frente dele e ele viu que realmente o meu caso ia ter que ser presencial, porque o sistema não reconhecia que eu existia. E aí ele falou, olha, mas nós estamos sem sistema, você pode voltar na segunda-feira, tal horário, que eu vou estar aqui e eu vou te deixar entrar. E eu falei, ok. E eu fui pra casa e eu fiz uma oração e eu falei, Senhor, eu preciso desse documento, porque senão eu não vou poder conseguir enviar os documentos que eu preciso da RFE em tempo. E se tiver uma outra solução, me ajuda a enxergar. E eu tentei no site, falei com contabilidade, perguntei, e não tinha, eu tinha que ir presencialmente. Chegou na segunda-feira, eu fui. E quando eu fui, ainda bem que eu fui bem cedo, mas aquele senhor, ele já estava sendo atacado por um monte de pessoas na porta do estabelecimento, né, do órgão, que queriam entrar de todo jeito. Tava muito frio, tinha até uma garoa assim, chovendo um pouquinho, tava muito frio. E as pessoas queriam entrar e desrespeitavam ele. E daí eu falei, olha, eu não sei se o senhor lembra de mim. E daí ele falou, lembro sim. E eu falei, Deus, obrigada, porque ele lembrou de mim. E eu falei, então, eu vim aquele dia e tal, o senhor disse que eu podia vir hoje. E daí ele falou, como é que era o teu caso mesmo? Eu expliquei que provavelmente era porque teve mudança no sobrenome da minha família. A gente fez uma correção no sobrenome da minha família do lado materno, e eu acredito que tenha dado uma divergência no sistema por causa disso. E daí ele falou, eu vou falar aqui com a pessoa. E eu do lado de fora, junto com aquele monte de pessoas que estavam ofendendo ele, que estavam dizendo que tinham que esperar do lado de dentro, que era um absurdo, que o Brasil isso, que o Brasil aquilo. E eu fiquei quieta no meu cantinho e eu só orei e falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho mais prazo e que eu preciso de uma ajuda. E eu não tenho ninguém, e mesmo que eu tivesse, eu não ia querer me favorecer de nenhum conhecido, eu não ia querer me favorecer de nenhuma forma, porque as pessoas que estavam ali fora, elas também tinham o direito de ser atendidas, inclusive algumas tinham agendamento e só estavam realmente sendo mal educadas, mas eu não tinha sequer agendamento e eu não tinha como agendar, nem online, nem por telefone. O que eu tinha era o meu Deus. E a Bíblia diz, em Atos 17, 28, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. E sempre que eu penso nesse versículo, eu lembro que o nosso Deus, ele não é um Deus distante, ele é um Deus de perto. Esse versículo fala nele, em Jesus. Nós não apenas vivemos, mas nós nos movemos e nós existimos. E eu estava lá, do lado de fora, como todas aquelas outras pessoas estavam. E simplesmente, ele me botou pra dentro. Ele abriu a porta e falou, pode entrar, entre e senta ali. E eu entrei, quietinha, sentei. E ele falou, vai demorar muito, porque aquele moço ali é o único que tá atendendo, e ele vai ter que atender todas as pessoas, e depois que sobrar uma brecha, quando alguém que foi agendado não for, aí você vai poder ser atendida. E aí eu falei pra ele, tudo bem, é só porque eu tenho uma filha
e eu tenho compromisso com ela em casa. E aí ele falou assim, então quem sabe você quer ir pra casa e voltar outra hora? E eu falei, não, porque corre o risco do sistema cair, né? E ele falou sim. E aí eu peguei e falei, ok, tudo bem, então eu vou aguardar. E nisso de aguardar, eu chamei um amigo meu. Na verdade, eu chamei algumas pessoas, mas quem me respondeu foi um amigo. E eu falei, irmão, ora por mim. Eu tô numa situação assim, 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 e eu não tenho o que fazer. Pode ser que demore muito, pode ser até que o sistema caia, porque ele cai toda hora, e eu preciso desse documento. E ele falou, irmã, eu vou orar agora. E ele orou. E passou um tempo, simplesmente, eu tava digitando assim, acho que terminando de falar com ele, eu peguei meu bloco de notas. Algumas vezes quando eu não posso orar, assim, e eu não quero ficar só em pensamento, eu escrevo no meu bloco de notas as orações. E eu falei, Senhor, eu realmente preciso que o Senhor me ajude, porque eu não posso esperar o dia todo, e eu preciso desse documento, eu não tenho mais prazo. E eu sei que se tem alguém que pode me favorecer, esse alguém é o Senhor. E quando eu levantei o rosto assim, tinha um homem parado na minha frente. E ele perguntou, e você? O que você quer que seja feito? Por que você está aqui? E eu olhei pra ele, ele era um homem, assim, tipo, muito bem vestido, com um casaco, um sobretudo de lã, tipo, impecável, assim. Ele tava diferente das outras pessoas que estavam vestidas normais ali, atendendo todo mundo e tal. E eu falei, então, eu preciso de um documento, um extrato da minha carteira de trabalho, mas tá dando erro porque eu acredito que meu sobrenome tá desatualizado no sistema. Eu atualizei na Receita Federal, atualizei em vários passaportes, tudo, mas eu não sabia que eu tinha que vir, que não era um sistema interligado. E aí ele falou assim, você tem agendamento? Eu assim, não, eu vim na sexta e tava sem sistema. E aí ele, você tinha agendamento na sexta? E eu falei, não, porque o sistema não aceita o meu agendamento. E daí ele falou, tudo bem, vamos subir que eu vou te atender. E ele me levou em outro andar, lá em cima, na mesa dele, e me atendeu. E resolveu. Ele corrigiu na hora a grafia do meu sobrenome, ainda perguntou o que mais você precisa. E eu falei, eu preciso do extrato dele. Assim, então eu já vou tirar pra você, porque vai levar no mínimo 2 dias pra atualizar no sistema que você consiga acessar. E o meu sistema acessa agora. E ele imprimiu a folha que eu precisava, o documento que eu precisava. E eu entrei e saí dali, daquela sala, né, onde ele tava. Ele pediu pro assistente dele pegar a impressão e tal, e me entregar. Ainda perguntou se eu precisava de mais alguma coisa, e eu falei que não, agradeci. E aí eu saí dali, e eu mandei mensagem pro meu amigo e falei, irmão, tu não vai acreditar o que aconteceu. O Senhor realmente me favoreceu, ele mandou alguém do andar superior, de outra entrância, vir me atender. E eu tava sentada ali na cadeirinha esperando. E ele falou, nosso Deus é um Deus fiel, né? Ele deu glórias a Deus. E realmente, eu tô contando esse testemunho porque eu quero que você saiba que eu não fui favorecida por homens. Eu não conheço ninguém que trabalha nesse órgão. Eu não tenho por hábito, de alguma forma, tomar algum privilégio de alguém. Eu não queria tomar nenhum lugar de nenhuma daquelas pessoas que estavam na fila, no frio, na chuva. Eu fiz uma oração. E muitas vezes na nossa vida, quando nada pode ser feito, a oração é o muito que pode ser feito. Eu ouvi isso uma vez de um amigo muito querido que trabalhou comigo, quando eu estava com um diagnóstico nas mãos da minha filha. E eu guardei isso no meu coração, porque o nosso Deus, ele não é um Deus de longe, ele é um Deus de perto. Como diz em Atos 17:28, nele, em Cristo, nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, eu não sei quais são as situações que você pode estar enfrentando, as circunstâncias da sua vida. E pode ser que seja uma coisa grande, pode ser que seja uma coisa pequena. Mas o mesmo Deus que mandou aquele homem aparecer bem na minha frente e dizer o que você precisa que seja feito, ele ouve as suas orações. Então, quando nada pode ser feito, a oração é o muito que pode ser feito. E não existe nada que o nosso Deus não possa fazer. Por mim, por você também.